Se vocês analisarem na Bíblia, teve uma mulher que nunca as coisas ficaram boas para ela e o marido. Ficou posteriormente. Noemi é essa mulher. Ela diz assim: me chamem de Marar, me chamem de amarga, porque o Senhor Deus, Ele me afligiu. Então nós temos mulheres na Bíblia que na verdade elas viveram com os seus problemas, e a Bíblia diz que ela vai ser feliz, a Noemi, por exemplo, com o filho que vem de Ruth, mas ela não teve filhos dela, ela não teve filho com o marido dela no sentido de ver os netos. Ela teve os filhos, mas não teve os netos vindo diretamente do filho, veio de outra pessoa, que se nós analisarmos, ela estava dentro desse patamar. A grande questão ouçam bem, a grande questão deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês, rapidinho, eu não gosto de mexer muito com isso, mas eu vou só abrir aqui. Há uma filosofia chamada estoica. Essa filosofia, ela é uma filosofia estoica. Nós temos duas, nós temos o estoicismo e nós temos o epicurismo. Nessa primeira, que era a filosofia de Sêneca, era a filosofia de Epiteto, era a filosofia de Marco Aurélio, eles ligavam como se viver bem a vida. O que eles diziam? É lá do 3º século antes de Cristo. Dizia que para se viver a boa vida, bastava você adaptar o racional com o natural. Vou dar um exemplo para vocês. Eles diziam que não sofriam tanto, porque para eles, o sofrimento quem causa somos nós. Ele diz que o sofrimento vem quando algo acontece a mim e que eu não posso resolver, então eu começo a sofrer com aquilo que eu não posso resolver. Ele diz que se você aceitar o sofrimento como parte de um processo da vida, você vai viver melhor. Você vai viver melhor. Essa é a ideia deles. A segunda coisa, aceite o seu destino. Ou seja, se acontecer uma morte, é porque já estava projetado para aquilo ali. Se acontecer um desastre, você já estava certo que aquilo ali ia acontecer e não ia evitar. Então eles dizem que o problema de muitos é que eles tentam resolver algo que jamais irão resolver. E se vocês analisarem, os crentes sofrem por antecipação. Tem irmã aqui que diz que confia em Deus, confia no poder de Deus, mas se tem uma causa que é para o ano que vem, ela já começa a sofrer hoje. Aí a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele faz o quê? Então, se uma filosofia estoica tinha um poder de trazer essa paz, por que nós que falamos do Cristo da paz, do Evangelho da paz, às vezes somos perturbados? E eu falo de mim mesmo, eu estava no hospital para fazer numa clínica, eu estava numa clínica para fazer uma endoscopia, e eu com medo tremendo lá. Eu disse, pô, não quero fazer isso não. E aí eu sentado aguardando, aí a mulher veio com lá a nota para preencher, e aí ela foi preenchendo, botando tudo lá, e no papel, eu vi uma moça assim do lado, ela olhou para a moça e diz, olha, eu não quero anestesia, eu quero fazer a endoscopia sem nada. E eu disse, meu Deus do céu, essa mulher. Aí eu fiquei encabulado. A mulher saiu, eu me virei para ela. Eu disse, a senhora não vai querer anestesia? Ela disse, vou não. Eu disse, mas por quê? Ela disse, eu sou estoica. Eu disse, você é estoica? Ela disse, eu sou. Aí eu me lembrei do que eu estou dizendo para vocês aqui. Ela procura adaptar a mente dela de que não tem um sofrimento, de que não tem a luta. E ela fez o exame dela e saiu sorrindo. Eu só saí acordado depois porque eu não tinha isso. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, ouçam bem, é porque a gente tem que dizer toda a verdade, que às vezes a gente foba aqui no púlpito, não é? E eu não sou isso, e que você também não é. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer para vocês aqui é que essa mulher, ela adaptou a mente dela. Gente, há um livro de um camarada que ele escreveu chamado Lauro Trevisan, O Poder da Mente. A mente, ela constrói medo, a mente, ela constrói situações que você mesmo vive amedrontado pelo poder que a sua mente construiu por causa de você. Eu queria que vocês me ouvissem nessa tarde, porque eu vou falar algo muito importante aqui para vocês. Ok? Então, o estoicismo dizia que o sofrimento vai depender de você.
Ora, agora se uma filosofia estoica tinha o poder de trazer essa calma, o que dizer do evangelho? Estão me entendendo? Se ele tinha esse poder de trazer essa calma, o que dizer do evangelho? O evangelho, Paulo diz em Romanos 1,16, é o poder de Deus. Então, além dessa filosofia, havia a filosofia também do epicurismo. Eles falavam da ataraxia, que era você viver tranquilo, controlar o poder da mente, adaptar a realidade, assim você teria tranquilidade. A filosofia estoica, ela é boa, só que tem um problema que tem hora que nem você controlar a sua mente você vai poder. Porque não tem situações que vão fugir do seu controle, e você não tem o poder disso. Agora, quando nós vamos para 1 Coríntios 2,16, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, por que às vezes eu sou perturbado? Por que às vezes eu sou desequilibrado? E ainda tem mais, quando você vai para Gálatas 5,22, aí Paulo complementa e diz, vocês têm o fruto do Espírito, a temperança e o domínio. E por que às vezes tu quebra o prato? E por que às vezes tu joga copo de água no teu marido? E por que às vezes tu rebola pau na tua vizinha? E por que às vezes tu xinga? Se tu tem mente de Cristo e se tu tem o evangelho na vida. Está dando para entender aí? Mas vamos lá. Agora, mas por que, pastor Azel, que o senhor está dizendo isso? Porque vejam bem, essa mulher, olhe para cá para vocês entenderem. Essa mulher, ela vai dizer dentro desse texto, quando você chega no verso 23, no verso 26, ela vai dizer 3 vezes, olha aí, quando você analisa, ela vai dizer, vai tudo bem. Ela vai dizer, primeiramente, se vocês analisarem, ela vai dizer, Hashalom. Olha, a palavra shalom, eu falei para vocês, é a palavra paz. Então ela vai dizer, Hashalom lá. Ela diz assim para o Geazi, como vai? Isso aqui é uma pergunta. Então ela vai dizer, Hashalom lá. Ela está dizendo, está bem comigo. Olha a expressão dela, está bem com... Como é que está bem com ela? Hashalom lá, ela está dizendo, está bem comigo. Aí ele pergunta, e como vai teu marido? Aí ela vai explicar, Hashalom leisher, ele está bem. Shalom quer dizer saúde, shalom quer dizer paz, shalom quer dizer tudo. Quando chega a pergunta dele, e o menino? Será que essa mulher mentiu? Porque ela vai dizer, Hashalom laialed. E Aled é meninozinho no hebraico. Hashalom laialed. O menino está bem. Qual era a estrutura dessa mulher para chegar até aqui? Qual era a base dela para explicar que tudo estava bem? Essa mulher, ela se firmou em uma coisa. Se vocês forem analisar, a nossa querida irmã Aparecida, ela pregou aí. E observem bem o que era essa mulher. Vamos começar aqui, porque é muito importante vocês atentarem para aqui. Aqui eu não estou falando daquela mulher de zoada, eu não estou falando daquela mulherzinha que faz balela, eu estou falando de uma mulher inteligente. Primeira coisa, bota na tua mente aqui, que aqui era uma mulher essa mulher aqui, ela era equilibrada. E você vai ver no texto. Primeiramente, ela era uma mulher que ela tinha recebido uma grande fortuna. A Bíblia diz que ela era rica. Ela era uma mulher que tinha uma grande fortuna. Além dela ser uma mulher rica, ela era, já foi falado aqui, ela era uma mulher generosa. Além dela ser uma mulher generosa, conforme o próprio texto está dizendo, ela era uma mulher que tinha postura. Ela não era uma mulher saliente. Ela não era uma mulher que gostava de se amostrar. Ela não era uma mulher que gostava de se exibir. Eu vou já falar daqui a pouco da postura dela. Aí lá vai, ela era uma mulher que gostava de coisa de crente. O homem vai passando, ela diz, meu velho, esse homem que passa por aqui é o quê? Vamos lá, diga bem forte, é o quê?
Vamos dizer no hebraico, só para memorizar. Digam comigo. Ish, Elohim, Kadosh. Ish, Elohim, Kadosh. Vocês sabiam que é a única vez que essa mulher usa um termo que ninguém tinha usado ainda para o homem de Deus? Porque se você ler esse capítulo, vai aparecer homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Mas ela aqui fez diferente. O que foi que ela disse? Tu sabia que esse profeta que passa aqui, ele não é um moleque? Tu sabias que esse profeta que passa aqui é um homem de caráter? Tu sabias que esse homem que passa aqui é um homem de moral? Porque tem irmã que na hora que vê um profeta quer levar para casa. E às vezes é um profeta preguiçoso. Eu já disse para vocês, a minha mensagem é outra. Não é assim? Eu conheço muitas. Uma vez uma irmã disse para mim, pastor, tem um homem aqui usado. Eu disse, é mesmo, irmão? Homem de Deus. Eita, o senhor precisa ver. Aí o cara não trabalha. Vagabundo o tempo todo e a irmã bota dentro de casa e sustenta. Essa mulher não vai levar para casa dela qualquer um. Ela vai levar o quê? Não, diga bem forte, o quê? Não basta apenas você levar esse título, homem de Deus. Tem que ser o quê? Um santo homem de Deus. Ela vai fazer o quarto, não leve qualquer um para a sua casa, principalmente fazer quarto. Essa mulher vai fazer um quarto, mas ela chama o marido dela e diz assim, meu velho, esse homem é um santo homem de... Vamos fazer um quarto. Essa palavra quarto no hebraico, a ideia não é de uma tenda momentânea, foi um quarto mesmo, físico, permanente. Ela diz assim, quando ele vier aqui, ele tem um lugarzinho para ele ficar. Ela foi tão inteligente que a gente só prega aqui. Ela pensou no conforto do profeta, não é só isso não. Ela fez o seguinte, tu é um santo homem de Deus, mas quando tu vier para cá, tu vai para o teu quarto, lá já tem tua cama, lá já tem a tua mesinha, lá tem a tua cadeira, lá tem teu candeeiro, fique lá. Entenderam agora? Fica lá, porque se tu é homem de Deus e é mulher, mas os dois são carne, não mistura o negócio. Quando tu vier, profeta, aqui tu já entra bem por aqui, por esse cantinho, e tu passa lá para o teu quarto. Aí ele disse, tá certo. Tá certo. Porque veja bem, quando você analisa, ela diz assim, ele é um santo homem de faço e vou colocar tudo para lá. Queridas, ouçam bem o que eu vou dizer aqui agora. Quando essa mulher, ela analisa tudo isso, toda essa situação, ela faz o quarto, ela ajeita tudo, aí o Eliseu está bem, confortável. Ele vê a generosidade, a irmã pregou aqui, ela não pede recompensa, ela não queria nada, ela só queria fazer o bem para um homem santo de Deus. Quando ele fez tudo, aí entra o lado humano, olhem para cá para vocês entenderem. O grande problema nosso é que às vezes Deus nos usa e às vezes também eu quero me beneficiar ou beneficiar alguém com a coisa que ela faz. Já era o lado de Eliseu. Eliseu chega e diz assim, olha, pergunta para ela se ela tem um problema de imposto, eu vou falar com o rei. Pergunta para ela se ela tem algum problema de alguma propriedade, eu vou falar com o rei. Aí ela vem, profeta, eu não fiz nada para ti para receber alguma coisa. Eu fiz porque o Senhor é um santo homem de Deus. Eu não fiz nada para receber. Tudo bem. Mesmo assim, ele não se aquietou. Ele ficou incomodado com aquela situação. Não, veja aí. Aí o Geazi, lá vai. Eliseu era um homem que tinha revelações. Eu pergunto aqui, Deus revelou algum problema emocional dessa mulher para ele? Deus revelou o problema materno dela? Não. Ele foi para perguntar. Aí o Geazi, rapaz, eu já observei aqui na casa dela, que é só ela.
e o marido. Aí ele disse, né? Aí ele vem na autoridade e diz, olha, daqui a um tempo determinado, a senhora será mãe. Ela olha para ele e diz assim, não brinca comigo. Eu já desisti desse sonho. Eu esperei a vida toda. Aí é que ela entra, eu já esperei a vida, mas eu já sou feliz com a minha situação. Porque a vida do crente, a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus, não depende de nós vivermos grandes coisas para nos desfrutarmos com Deus. Essa mulher, o profeta perguntou, está tudo bem? Ela não tinha problema financeiro, não tinha problema de nada, de saúde, e ela não tinha problema de família. Ela diz, eu vivo bem com os meus familiares. Nós temos duas mulheres nesse texto, olha como a Bíblia é um paradoxo. Nós temos uma mulher que é rica, mas lá no versículo 1, nós temos uma mulher que é pobre. Não importa se tu é rica, se tu é pobre, o importante é você conhecer que há um Deus nos céus que cuida da nossa vida, ou na riqueza ou na pobreza.